Meus irmãos, a paz do Senhor, Levi aqui para trazer aqui o subsídio do livro de apoio da lição bíblica aos jovens, lição de número 13, que está trazendo o título As Bênçãos de uma Vida Santificada. Nós estamos estudando o primeiro trimestre de 2023 da lição bíblica jovens e nós estamos estudando nesse trimestre o tema Separado para Deus, buscando a santificação para vermos o Senhor e sermos usados por Ele. Nós já estudamos 12 lições, né? No próximo domingo estaremos encerrando esse trimestre. E na lição de número 1, nós estudamos o tema, ou a lição que trouxe o título Santificação, o caminho que leva à vida eterna com Deus. Na lição de número 2, estudamos a lição que trouxe o título O pecado sob a perspectiva do Deus que é santo. Na lição de número 3, nós estudamos a lição que trouxe o título O temor a Deus é o caminho da santificação. Na lição de número 4, nós estudamos a lição que trouxe o título A Santificação e a Palavra de Deus. Na lição de número 5, estudamos a lição que trouxe o título Libertos para Viver em Santidade. Na lição de número 6, nós estudamos a lição que trouxe o título Mortos para o Pecado, mas ainda lutando contra ele. Na lição de número 7, nós estudamos a lição que trouxe o título Santidade de dentro para fora. Na lição de número 8, nós estudamos a lição que trouxe o título O Ensino. Na lição de número 8, estudamos o tema O Ensino de Jesus sobre a santificação no Sermão do Monte. Na lição de número 9, estudamos a lição que trouxe o título A Santidade é a Marca do Crente. Na lição de número 10, estudamos a lição que trouxe o título Arrependimento, Perdão e Santificação. Na lição de número 11, nós estudamos a lição que trouxe o título Santidade Integral. Na lição de número 12, que foi a última lição que nós estudamos, trouxe o título Uma Vida Cheia do Espírito. E encerrando o trimestre com a lição de número 13, que é a próxima lição que nós vamos estar estudando, trazendo o título As Bênçãos de uma Vida Santificada. E o texto principal nos diz: porque o texto principal vai nos dizer: porque se nós, sendo os inimigos, somos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Romanos capítulo 5, versículo 10. O resumo da lição nos diz: justificação pela fé na obra de Cristo, aliada à santificação, garante bênçãos e paz. E o texto bíblico está registrado em Romanos capítulo 5, versículo 1 ao versículo 11, que diz: sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência a experiência, e a experiência a esperança. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios,
porque apenas alguém morrerá por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém ouse morrer. Mas Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, sendo os inimigos, somos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não somente isto, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual agora alcançamos a reconciliação. E a introdução nos diz assim: após a santificação inicial que se dá por meio da justificação e regeneração, o crente ressurge para uma nova vida. Esta mudança proporciona alguns benefícios que são concedidos por Deus, como, por exemplo, a paz com o Senhor, o acesso à graça e a esperança da glorificação final, a alegria da salvação que fortalece o cristão nos momentos de tribulações e sofrimentos, e a salvação presente que garante a santidade final. E no primeiro tópico, traz o título As bênçãos da paz com Deus. No primeiro subtópico, a graça da paz com Deus. No segundo subtópico, a bênção do acesso constante à graça de Deus. No terceiro subtópico, a bênção da esperança da glória de Deus. No segundo tópico, traz o título A bênção da alegria da salvação. No primeiro subtópico, as tribulações conduzem à maturidade. No segundo subtópico, o crente, mesmo enfrentando tribulações, tem a certeza do amor de Deus. No terceiro subtópico, o amor de Deus é provado pela morte vicária de Cristo. No terceiro tópico, traz o título A bênção da salvação e da santificação final. No primeiro subtópico, a salvação. No segundo subtópico, a salvação mantida pela santificação. No terceiro subtópico, a salvação futura e glorificação que será obtida com a santificação final. E vindo aqui para o livro de apoio, a lição de número 13 traz o título As bênçãos de uma vida santificada. Texto bíblico. Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência a experiência, e a experiência a esperança. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Porque apenas alguém morrerá por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém ouse morrer. Mas Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, sendo os inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não somente isto, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual agora alcançamos a reconciliação. Romanos capítulo 5, versículo 1 ao versículo 11. Após a santificação inicial que se dá por meio da justificação e regeneração, o cristão ressurge em novidade de vida. Essa nova situação proporciona alguns benefícios que são concedidos por Deus. Dentre eles estão as bênçãos da paz com Deus, o acesso à graça e a esperança da glorificação final. A alegria da salvação que fortalece
Alegria da salvação que fortalece o cristão nos momentos. Letra A. A alegria da salvação que fortalece o cristão nos momentos de tribulações e sofrimento. C. A manutenção da salvação presente que garante a salvação futura. As bênçãos da paz com Deus, do acesso à graça e à esperança da glorificação. A bênção da paz com Deus. Romanos capítulo 5, versículo 1. O ímpio não tem paz porque vive na prática do pecado. A consciência do ímpio está constantemente o acusando pelos seus pecados. Todo pecado tem sua consequência. O ser humano não tem como não responder pelos seus atos. Em determinado momento, a vida irá cobrar pelos atos cometidos. O mal trará consigo os seus aborrecimentos, enquanto o ato de bondade trará consigo a recompensa da paz. Inúmeras pessoas gostariam de voltar atrás, em momentos específicos de sua vida, para fazer tudo diferente. Pessoas que estão sofrendo por se entregar à prática do pecado, bem como fazendo outras pessoas sofrerem também. Feliz o ser humano que tem paz consigo mesmo e com Deus. A pessoa que foi justificada em Cristo é santificada, santificação inicial, e os seus pecados não lhe são mais imputados, e ela é reconciliada com Deus. Ela não é cobrada mais pela sua consciência, pois seus pecados foram purificados no sangue de Jesus derramado na cruz. Aquela pessoa que era inimiga e separada de Deus se torna amiga e herdeira de Deus. Essa reconciliação traz a paz com Deus, pois o castigo ao qual estávamos condenados é imputado sobre Jesus, que nos traz a paz, conforme Isaías capítulo 53, versículo 5. O sacrifício de Jesus derruba a parede que separava os seres humanos de Deus, sendo religado, significado de religião com Deus. Com a santificação contínua e progressiva, essa paz é mantida. A paz com Deus é somente para aqueles que conservam sua vida em constante comunhão com Ele. A bênção do acesso constante à graça de Deus. Somente em Jesus pode ser evidenciada a gratuidade da justificação, santificação e regeneração, pois somente Ele é quem pode redimir o pecador de sua condição no tribunal de Deus. A vida de pecado é uma vida que conduz para a morte, uma vida de opressão debaixo da culpa e da solidão espiritual. Mas na justificação e santificação se aplica a justiça para a vida eterna por meio de Cristo. Semelhantemente à vitória de Cristo sobre a morte por meio de sua ressurreição, o cristão que mantém sua santidade vence a morte que traz o pecado e ressurge vivificado juntamente com Cristo, tudo pela graça de Deus. Essa graça de Deus, acessada somente pela fé, é que fortalece o crente por não estar mais debaixo da lei, nem do domínio do pecado. Somos o que somos pela graça de Deus. Por isso, devemos ser gratos a Deus por tudo. O que o ser humano recebe gratuitamente como presente não pode servir para sua vanglória, mas sim para reconhecer sua inteira dependência dessa graça tão gloriosa que transforma a perspectiva de vida de um pecador justificado. A esperança da glória de Deus. A pessoa que vive no caminho da santidade é bem-aventurada, pois nela repousa a grande esperança da manifestação da glória de Deus. Muito diferente de uma pessoa que leva sua vida à margem da Bíblia, alimentada de alegrias e motivações efêmeras e passageiras. Os justificados são transformados de glória em glória, ou seja, se tornam já participantes da glória de Deus. A esperança não é somente para um mundo futuro, mas para quem entende a verdade do Evangelho, desfruta da glória de Deus já no momento presente. Vive uma vida feliz por meio da alegria, como fruto do Espírito, com a certeza da presença de Deus em sua jornada terrena.
Todavia, a maior esperança é para uma vida eterna com Deus. Essa é a grande diferença entre ser criatura e ser filho de Deus. A primeira condição é genérica, sendo característica natural de tudo e todos os seres criados. A segunda é somente para as pessoas justificadas e santificadas em Cristo. Que privilégio receber como presente de Deus um corpo glorificado, uma vida eterna sem os aborrecimentos e aflições que afligem a humanidade no tempo presente. A Bíblia informa que, ainda que não sabemos como haveremos de ser, mas clarifica que seremos semelhantes a Cristo glorificado e adverte-nos para manter essa condição possível somente por meio da manutenção da obediência. Assim, essa esperança que extrai lágrimas dos olhos dos crentes, apesar de, na glória futura, é uma bênção imensurável que acompanha os santificados em Cristo. As bênçãos da alegria da salvação, mesmo em tribulações. As tribulações conduzem à maturidade. No caminho para a glória citado anteriormente, em Romanos capítulo 8, versículo 17, inevitavelmente estão as tribulações e aflições. Jesus não prometeu uma vida sem conflitos, mas afirma categoricamente que passaríamos por aflições, conforme registrado em João capítulo 16, versículo 33. Seria fácil o evangelho se com a conversão as tribulações e aflições também deixassem de existir como o pecado perdoado. No entanto, não é assim. Todas as pessoas passam por momentos indesejáveis. Todavia, existe uma grande diferença de como o ímpio e o salvo encaram as aflições e tribulações. O crente que tem maturidade espiritual consegue passar por esses momentos dando exemplo de fé e superação, enquanto o ímpio, ou aquele que é fraco na fé, tem atitudes incoerentes com a fé cristã, chegando até a blasfemar contra Deus. A própria história do povo de Israel demonstra como as tribulações lhe serviram para a maturidade espiritual. Os maiores exemplos foram os exílios. O primeiro, quando Israel ainda não era uma nação e o povo serviu como escravos no Egito. O segundo exemplo foi o exílio babilônico, em que Judá era uma grande nação, mas os seus principais símbolos são destruídos. O templo, a cidade de Jerusalém fortificada, entre outros. O povo de Israel estava sofrendo consequências por seus atos. Todavia, muitos judeus justos sofriam junto com os desobedientes. Ao final do exílio, muitos judeus puderam rever suas vidas, alguns renovando seus votos de aliança, outros fortalecendo cada vez mais sua confiança em Deus, reconhecendo sua fidelidade, independentemente das circunstâncias. A caminhada do cristão não é diferente. Paulo assevera que as tribulações produzem perseverança, experiência, caráter aprovado e esperança que não confunde. Portanto, quando você pede a Deus mais experiência e esperança, mesmo que inconscientemente, você está pedindo por mais aflições, que te levarão à experiência, que por sua vez lhe trará esperança. Um processo contínuo de causa e efeito. Tiago capítulo 1, versículo 2 a 4 e 12, afirma que é motivo de alegria passar por várias provações, pois por meio delas se obtém experiência, com vistas a alcançar a coroa da vida, prometida aos que amam a Deus. O crente, nas tribulações, tem a certeza do amor de Deus. Romanos capítulo 5, versículo 5. Um texto bem conhecido da carta aos Romanos é a perícope de Romanos capítulo 8, versículo 35 a 39. Nesse texto, o apóstolo relaciona uma série de intempéries indesejáveis na vida de um ser humano, mas conclui que mesmo essas coisas não são suficientes para separar uma pessoa salva de Deus. Quantos exemplos existem na Bíblia de pessoas que abriram mão de praticamente tudo de valor que tinham ou poderiam ter, inclusive a própria vida, constrangidas pelo amor de Deus. Basta ler o capítulo 11 da carta aos Hebreus,
que apresenta a conhecida galeria dos heróis da fé para constatar isto. Os discípulos de Jesus, logo após a sua ascensão, experimentaram esse gozo no sofrimento. Os relatos no livro de Atos sobre a alegria dos discípulos por sofrerem pelo nome de Cristo assusta alguns leitores da Bíblia. Como pode um ser humano se sentir feliz por estar sofrendo prisões, açoites, desprezo, entre outras aflições? A experiência que os discípulos tiveram com Jesus durante seu ministério terreno e o contato com Cristo já glorificado foi muito impactante na vida deles. O sofrimento não tirava o gozo deles em pregar o evangelho que liberta os oprimidos pelo pecado. Eles estavam cada vez mais maduros e confiantes em Deus. Brunner afirma que a tribulação contribui para o fortalecimento, para a perseverança e para a constância. Prova agora que fé não é imaginação, mas realmente o poder de Deus. A nova posição prova-se como vida nova. Quem mantém sua fidelidade a Deus, independentemente das circunstâncias, pode perceber o amor de Deus, a exemplo do grande mestre Jesus. Ele no Getsemane, sentindo a dor do cálice a ser tomado, questiona esse abandono, mas ao final se submete à vontade de Deus por saber que tudo era por amor, inclusive a sua morte. Que o exemplo do povo de Israel, dos discípulos e principalmente de Jesus sirvam para fortalecer a nossa fé em Deus e ajudar a perseverarmos em nossa caminhada cristã em santidade rumo à vida eterna com Deus. O amor de Deus é provado pela morte vicária de Cristo. Romanos capítulo 5, versículos 5 a 8. O Espírito Santo nos faz perceber o amor de Deus para conosco. Amor que pode ser evidenciado pela doação de Deus, mesmo sabendo que não tínhamos possibilidade de retribuir este amor por sermos fracos. O apóstolo afirma que morrer por algum justo não seria considerado algo tão incomum, pois ao longo da história há vários registros de pessoas que deram sua vida por uma pessoa amada, um líder carismático ou uma causa maior. No entanto, um justo morrer em benefício de injustos e pecadores, isso nunca havia sido visto, algo humanamente inconcebível. Por isso, a grande demonstração de amor de Deus pela humanidade é o fato de Cristo ter morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. A essência do amor é dar, como registra o texto áureo do Evangelho de João, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João capítulo 3, versículo 16. A intensidade desse amor é definida pelo quanto custa a doação e o quanto o recebedor é digno da doação recebida. Stott afirma que quanto mais custa o presente ao doador e quanto menos o receptor o merece, tanto maior demonstra ser o amor. Medido por esses padrões, o amor de Deus em Cristo é absolutamente singular. Quem era o ser humano para que Deus lhe desse tamanho presente? Quanto custou para Deus entregar seu próprio Filho pela humanidade? Os primeiros capítulos da carta aos Romanos apresentam a situação da humanidade, indesculpável, miserável e sob a ira de Deus. Mesmo assim, Deus entregou seu Filho para salvá-la. O exemplo de doação de Cristo evidencia que não tem como mensurar o amor de Deus pela humanidade. O crente deve ter à mente esse amor, principalmente nos momentos de tribulações, sabendo que muito maior sofrimento Jesus passou para que fôssemos justificados e participantes da glória presente e da glória que haveremos de ter. Por isso, vale a pena manter ativa a vida em santidade e comunhão com esse Deus de amor. Salvação passada, presente e futura. Romanos capítulo 5, versículo 9 a 11. A salvação no passado, obtida com a santificação inicial. Como é grande a satisfação de saber que
Um dia no passado, tivemos o privilégio de experimentar a justificação mediante a fé em Jesus Cristo, e a santificação e a regeneração, conforme a mensagem pregada por Paulo. O que seria de nós se não tivéssemos feito essa decisão? Onde nós estaríamos hoje? Quem nós seríamos? Nós estaríamos vivos ou não? Certamente não seríamos melhores do que somos, pois acima de tudo, estaríamos na condição de pecadores condenados ao julgamento da ira de Deus, na condição de inimigos. Nós somos reconciliados com Deus quando ainda éramos seus inimigos devido aos nossos pecados, reconciliados gratuitamente, sem nenhuma condição prévia a não ser a fé em Jesus. Por isso agora temos paz com Deus, estamos firmes na sua graça e nos gloriamos na esperança e em nosso sofrimento, pela certeza do amor de Deus. Algumas pessoas se esquecem das bênçãos do passado. Seja grata a Deus e não se esqueça de nenhum de seus benefícios do passado. Como os autores do Antigo Testamento lembravam repetidamente o que Deus fizera com Israel, divertindo-os a serem gratos e obedientes a Deus. A mensagem do apóstolo também nos faz lembrar o que Deus fez por nós e o quanto devemos ser gratos a Ele por isso. A salvação no presente, mantida pela santificação contínua e progressiva. Nos escritos do apóstolo Paulo, fica evidenciada a sua gratidão a Deus pela mudança que o encontro com Cristo provocou em sua vida. Antes de conhecer a Cristo, ele tinha uma posição privilegiada no ambiente judaico, uma posição almejada por muitas pessoas. Quando escreveu a carta aos Romanos, ele já não tinha mais aquele status, mas a experiência da salvação o libertou do domínio do pecado e deu-lhe a segurança que nunca havia conquistado com sua vida religiosa anterior. Ele já tinha mais de 50 anos de idade e uma experiência cristã de mais de 20 anos. As experiências com Deus lhe davam a segurança que tanto almejava e nunca havia alcançado. A garantia da salvação presente e da comunhão com Deus proporcionava ao apóstolo a convicção, pouco antes de sua morte, de ter combatido um bom combate, guardado a fé e de que em breve estaria descansando em Deus, conforme ele cita em 1 Timóteo capítulo 4, versículos 6 a 8. Paulo desfrutava no presente de sua nova situação em Cristo, bem como pela fé das bênçãos que ainda o aguardavam. Esta garantia dava ao apóstolo uma força que o fazia superar os obstáculos e se sentir vencedor, mesmo quando a vitória ainda não havia sido alcançada. Essa bênção presente da salvação é garantida somente às pessoas que, por meio de uma vida devotada e de santidade, mantêm sua vida de obediência e gratidão a Cristo, a exemplo de Paulo. A salvação futura e glorificação, que serão obtidas com a santificação final. Paulo desejava que todas as pessoas tivessem a mesma paz e certeza que ele tinha. Ele não se arrependeu do que havia feito e de tudo que havia abandonado para seguir a Cristo. Ele tinha por certo que a obra de Deus na vida do ser humano não havia acabado e que continuaria se aperfeiçoando até a vinda de Cristo. Essa convicção do salvo em Cristo incomoda muitas pessoas. Todavia, o conhecimento experiencial com Deus desenvolvido após a santificação inicial dá essa segurança. A reconciliação que liberta da escravidão da prática do pecado, aliada à promessa de um Deus fiel, de que da mesma maneira que Cristo foi glorificado, após passar por várias provações e de sair vencedor, os santos também serão. Essa certeza alegra o coração e permite ao crente desfrutar antecipadamente o gozo da glória que a salvação futura tem a proporcionar. Essa é a gloriosa esperança. Paulo, além de ter a certeza de ter combatido um bom combate, também tinha a certeza de que receberia a coroa da justiça no futuro, uma vida eterna com Deus. A pessoa que ama a Deus sente a alegria e prazer em fazer a sua vontade e tem a garantia da vida eterna.
Mateus e Lucas orientam a fazer ações em benefício do reino de Deus, pois assim fazendo acumula tesouros nos céus, onde nem a traça, nem a ferrugem, nem a corrupção destrói, conforme cita Mateus capítulo 6, versículo 19 a 21, e Lucas capítulo 12, versículo 33 e 34. Mas para chegar lá, é preciso andar no caminho da santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Consideração final. Ao final das reflexões desse livro, o que considerar sobre a santidade? A santidade não está vinculada a rituais, lugares, dias, cargos e sacrifícios, mas há pessoas conscientes de que não existe perfeição humana, que tenham um coração quebrantado e se entreguem por inteiro, de forma integral, para Deus, sem máscara ou simulação. Para viver em santidade não é preciso fazer algo mirabolante, radical, apenas viver o dia a dia, respeitando e buscando o bem às pessoas, cumprindo com as obrigações em cada papel de atuação na sociedade. Também não é necessário resgatar ritos e tradições do Antigo Testamento que foram específicos para aquele momento e serviram como sombras para o período da graça. Em Cristo, o acesso direto a Deus foi liberado a todo que nele crê. O cristão pode conversar diretamente com Deus, contar suas angústias, confessar seus pecados e falhas, qualquer que seja o tipo de pecado, chegar ao arrependimento, atitude indispensável para a vida em santidade. O Deus Todo-Poderoso, transcendente, acima de toda a criação e tudo que existe, se faz na imagem do ser humano, para se revelar no limite do possível para a humanidade. Jesus, a maior expressão de revelação de Deus, o qual, sendo o resplendor da sua glória, desce de sua glória para conviver com as criaturas, para se relacionar com os seres humanos de todas as classes, se entrega ao projeto divino para a salvação da humanidade. Essa revelação do amor de Deus é constrangedora, uma vez a conhecendo como podemos. A. Não manter um bom e frequente relacionamento com esse Deus. B. Prejudicar o próximo. C. Desejar o que é do próximo. D. Se entregar aos desejos carnais, entre outros comportamentos que vão no sentido contrário a este amor. Assim, as reflexões desse livro servem para conscientizar os cristãos que a vida vale a pena ser vivida se estivermos ligados como ser integral, espírito, alma e corpo, no amor de Deus pela humanidade, na vontade dele para a nossa vida e das pessoas que nos relacionamos, de forma que nossos pensamentos e atos reflitam essa realidade. Se assim procedermos, vamos saber o que fazer e como agir em todos os momentos de nossa vida. Quando se conscientizar que não agiu de forma adequada, corrigir a rota e mudar de atitude. Isto é viver em santidade. Esse é o caminho para a vida eterna com Deus. E a conclusão para essa lição, ela nos diz assim: nessa lição aprendemos que a justificação e a santificação inicial são acompanhadas de bênçãos maravilhosas, como a paz com Deus, a alegria da salvação e a esperança na promessa de glorificação e vida eterna com Deus. Lembrando que para garantir essas bênçãos, é preciso que mantenhamos uma vida de santidade contínua e progressiva para atingir a santificação final com a glorificação. Então, meus queridos, esse aqui foi o subsídio do livro de apoio da lição bíblica aos jovens, lição de número 13, que trouxe o título As Bênçãos de uma Vida Santificada. E na próxima semana, querendo o Senhor Jesus, regressaremos aqui para iniciarmos o segundo trimestre de 2023 com a lição bíblica Jovens, que vai trazer o título Encorajamento, Instrução e Conselhos. Alcance uma vida cristã feliz com os ensinamentos dos Salmos. E com a lição de número 1,
trazendo o título O Livro de Salmos. Então, que Deus em Cristo abençoe a sua vida e até o próximo vídeo, querendo o Senhor Jesus.